Queridos amigos, estamos mais uma vez entrando na sua casa com o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Esse livro é da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E esse programa pela TV A Caminho da Luz tem como proposta podermos estudar o mundo espiritual. Sem sombra de dúvida, a obra de André Luiz é um complemento da obra de Allan Kardec. Antes que nós possamos fazer uma referência do capítulo anterior, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. Podemos aqui estar uma vez mais. Rogamos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que nos abençoe, que nos dê força e estímulo para seguirmos no caminho do bem e do progresso. E aproveitamos a oportunidade para convidar todos os amigos a participarem do culto do Evangelho no Lar, aos domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela nossa fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, curta a página e participe conosco. Você se lembra que no capítulo anterior, de tantas coisas que nos chamou a atenção, nós vamos analisar que depois do culto do Evangelho no Lar, André Luiz, Vicente, juntamente com Aniceto, saíram para fora e perceberam que uma chuva muito forte iria cair. Seria realmente um aguaceiro. E eles perceberam que ele usa um termo, os vagabundos da noite. São esses espíritos que ainda não compreendem a luz, que ainda faz um processo de vampirismo, um processo de obsessão. Esses espíritos que em quantidades muito grandes, começaram a correr para também não tomar a chuva. E eles estavam procurando casas noturnas, procurando lugares que eles pudessem se adentrar. Logicamente, lugares que têm a mesma vibração. Notamos também que aquilo chamou a atenção de André Luiz, porque eles corriam em torno ou em direção da casa da nossa irmã Isabel, mas quando chegava à porta, viu uma luz tão intensa, cercada por uma corrente elétrica, que eles ficavam assustados e saíam correndo, temerosos. Então, nós percebemos o quanto é importante o culto do Evangelho no Lar. E o outro ponto é que Emília, uma companheira que já está no mundo espiritual, ela é uma trabalhadora de nosso lar, e o marido ainda continua aqui na crosta, continua encarnado. E ela estava ali fora esperando a hora de ser atendida, porque no sono os amigos espirituais iriam trazer o seu esposo para que, em estado espiritual, eles pudessem conversar. Então a gente nota dois pontos interessantes, principalmente quando os espíritos trevosos pela chuva saem correndo. Eles estão tão materializados, o corpo ainda é tão grosseiro, que eles têm a mesma reação que nós temos quando estamos ligados ao corpo físico. André, qual é o capítulo que nós vamos estudar no dia de hoje? Hoje nós vamos estudar o capítulo 38º, que tem como título Atividade Plena. Começa a narração de André Luiz. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora, começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém,
onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Então nós poderíamos também tirar 2 pontos essenciais da leitura até aqui. Primeiro, a chuva caiu, uma chuva torrencial, uma chuva muito forte. E chamou a atenção de André Luiz porque o movimento era muito intenso. Os espíritos que iam de um lado para outro se movimentavam com muita frequência. E eram espíritos trevosos na sua maioria, espíritos com cores negras, espíritos que ainda são espíritos que se mantêm nas regiões trevosas, procurando um lugar. E André Luiz faz questão de realçar a importância de uma casa como a que eles estavam, que é uma casa de pronto-socorro que atende, em especial, os espíritos desencarnados fazendo contato com os espíritos encarnados. Esse trabalho é realizado à noite e é realizado pelas equipes espirituais. Vejam, Dona Isabel, os filhos, foram dormir. Na verdade, nós vimos que até Dona Isabel e o marido, que já estava no mundo espiritual, saíram para uma reunião que eles tinham de esclarecimento. Os filhos ficaram sob a tutela dos amigos espirituais, porque estavam todos dormindo. Por outro lado, nós vemos a proteção divina. Então, ali à noite, tem um trabalho de suma importância sem a participação dos encarnados. É um trabalho especificamente com o trabalho da espiritualidade. Interessante, né, André Luiz? Realmente, é um capítulo como os demais que compõem este livro, que vem nos abrir um leque de uma percepção que até então nós não tínhamos, não compreendíamos. E ao longo deste capítulo nós vamos ver novos pormenores que vêm ao encontro de enriquecer o nosso conhecimento a respeito da vida no mundo espiritual. No caso, a vida dos espíritos libertos do corpo físico, mas ligados ainda à crosta. Um outro ponto, André, para você dar continuidade na leitura, é que as pessoas dizem assim: eu não tenho força para fazer um trabalho do bem, eu não tenho muitas vezes ambiente. O ambiente quem faz somos nós. Qual é o grupo de espíritos que nós queremos na nossa casa? Essa é uma pergunta que você, o telespectador, eu, todos nós devemos fazer. Você quer uma quantidade de espíritos bons na sua casa? Você tem que começar a fazer por merecer. Bons pensamentos, fazer o culto do Evangelho no lar, né? Podemos manter a harmonia e a paz dentro de casa. E aí sim nós podemos ser e fazer da nossa casa um pronto-socorro. Vamos continuar a leitura? Continua André Luiz. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados, a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes, com justa estranheza, sempre cuidadoso. Aniceto veio ao nosso encontro, de nossa perplexidade. Aqui, André, vamos comentar um pouquinho, porque há pessoas que acham que quando o espírito se liberta do corpo, no estado do sono, aquilo que nós chamamos de sonhos,
o espírito tem uma vivência normal no mundo espiritual. Não é bem assim. Veja o detalhe: os espíritos chegam escorados nos benfeitores espirituais que foram buscar esses espíritos nas suas devidas residências. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os espíritos ficam muito limitados. Eles estavam, na maioria, espíritos doentes, não apenas do corpo, mas da alma. E eles, então, não conseguiam reter. Essa palavra é muito interessante. Eles sorriam, achavam muito bonito, eles estavam sendo atendidos, mas eles não conseguiam reter na alma aquilo que deveria impressionar a alma para que, quando eles retornassem ao corpo, eles pudessem ter uma lembrança daquilo que eles teriam que fazer para o seu próprio bem. Realmente são informações que vêm ampliar toda esta conjectura que aos pouquinhos André Luiz vem nos trazendo. Continua. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu, é a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução, eis porque, raramente, estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se a neta, languida e palidíssima. Aqui, André, antes de nós entrarmos nos casos pessoais que André Luiz vai estudar para trazer para todos nós o exemplo, nós percebemos que a grande maioria dos espíritos encarnados, no seu desdobramento, ou seja, quando dorme, ele mal consegue sair de perto do corpo. Ele não tem aquilo que muitos imaginam, vai para um lugar, vai para o outro. Ele mal consegue ficar perto do corpo. De tal a sua condição de apego ao seu corpo e, ao mesmo tempo, por não ter evolução. Lembremos que a evolução é pensamento. E para que possamos ter um espírito liberto, temos que ter um pensamento voltado para o campo do bem. Então nós estamos falando de uma grande quantidade de espíritos encarnados, que é a grande, quase que a totalidade, daqueles que se encontram na crosta, encarnado em um corpo físico. Quase todos ainda são o que nós vamos encontrar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no item Instruções dos Espíritos, quando uma mensagem do Espírito de Verdade que diz: eu sou o médico das almas. Essa mensagem, que é o advento do Espírito de Verdade, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no rodapé, ele diz que essa mensagem, ele tem a certeza que era do próprio Jesus. Pelo teor, pelo trabalho maravilhoso daquele dia, o médium era o mais excepcional, tanto no campo da caridade como no campo intelectual, era um médium perfeito. E ele diz: eu sou o médico das almas, não vim para curar os sãos, mas sim os doentes. Quem são os doentes? O que é a doença da alma? É exatamente o homem velho que está dentro de nós. É o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, é a impaciência, é a intolerância. É tudo aquilo que faz com que nós
fiquemos aprisionados numa condição viciosa. Então, por isso que é bom nós repararmos essa leitura para nós percebermos que as coisas é mais complicadas do que nós imaginamos. Tem até muitos espíritas que imaginam que vão chegar no mundo espiritual, já vão fazer isso, já vão fazer aquilo. Não é bem assim, não. Quando nós estivermos no mundo espiritual, nós vamos dar continuidade naquilo que nós fazemos aqui. Diga de passagem, o que nós fazemos aqui? O que de bom nós efetivamente fazemos para o próximo ou para nós mesmos? É isso, André, que nós temos que nos perguntar. É isso que nós temos, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. É uma doutrina que nos traz esclarecimento, nos mostra uma verdade, nos mostra um caminho a seguir, não é isso? E nós notamos também, além de tudo isto que o nosso querido Sérgio falou com muita propriedade, com muita lógica, nós notamos também a dificuldade que os espíritos têm, espíritos sérios, espíritos nobres, espíritos que querem alguma coisa a mais, a dificuldade que eles têm de se aproximarem de nós, pelo nosso quadro mental, pelo dia que nós temos, as conversas que alimentamos, os sonhos que alimentamos, os desejos que alimentamos. Então nós passamos a observar que nós deveríamos, como devemos, valorizar mais a ajuda que nós recebemos da espiritualidade. Às vezes nós imaginamos que para os espíritos tudo é fácil, tudo é simples, e com estas obras de André Luiz nós estamos vendo que a realidade não é bem do jeito que nós imaginamos. Continua a narrativa. Nieta, exclamava a velhinha, em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual, acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria, é víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos, e vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Aqui, André, antes de André Luiz, ao escutar o caso daquela velhinha, que, diga de passagem, é uma trabalhadora de nosso lar. E ela está atendendo uma neta. E essa neta anda, de uma certa forma, muito perturbada, porque ela passa por um problema difícil, de calúnia, e ela não consegue perdoar. E, ao mesmo tempo, ela não consegue se libertar desse quadro. É o que acontece muitas vezes conosco. É a questão da fofoca, é a questão da intriga, é a questão da maledicência, aonde nós, muitas vezes, não tendo a humildade e ainda com aquela condição do homem velho, do ser egoísta, nós entramos na mesma faixa. Quantas vezes Chico Xavier contava que ele, num determinado momento, chateado com algumas coisas, de tanta crítica que ele recebia, e Emmanuel, o seu benfeitor,
sempre lhe dizia: Chico, o mais importante é nós deitarmos na cama, fazermos a nossa prece e termos a nossa consciência tranquila. E isso que Emmanuel dizia para Chico serve para todos nós. Nós nos incomodamos muito com o que os outros falam. Tem um dito popular que diz assim: fale bem ou fale mal, fale de mim. Nós não podemos entrar nessa condição vibratória. Nós temos que orar por essas pessoas que são doentes da alma. Nós não vimos isso um pouco antes? Esses são os doentes da alma, que não querendo ver o próximo feliz, ataca o próximo. Então, quantas vezes a gente vê um vizinho comprar um carro e nós já ficamos ali, através da inveja, através dos ciúmes, nós então já começamos a dizer para todo mundo que a pessoa rouba, que ela não é honesta no seu propósito, que aonde ela tira dinheiro para comprar aquilo. A pessoa nem conhece a vida do outro direito, nem sabe o que o outro ganha, mas nós fazemos e subjulgamos o outro porque nós ainda temos essa inferioridade. O Espiritismo nos convida a ser superior a tudo isso. Eu não posso entrar num quadro vibratório negativo daquele que está doente. Eu tenho que ser superior a ele. Pelo contrário, eu vou fazer prece para eles. É assim que nós somos convidados a viver de uma maneira mais intensa no campo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu entro na mesma faixa dele, eu estou sendo igual ou pior. Mas nós, os espíritas, que já temos um pouco de conhecimento, já não é mais lícito, nem permitido que nós nos desgastemos dessa maneira. É esse o convite que a irmã, aquela velhinha de nosso lar, aquele coração bondoso, vem orientar a sua neta. Realmente, nós estamos tendo aqui contato com pormenores que nós sabemos, mas que não praticamos. Então, que este capítulo possa ser um ensejo a você, querido telespectador, a você, querido ouvinte. Diga-se de passagem, antes de efetuarmos a continuidade da leitura, se você está nos acompanhando pelas primeiras vezes ou mesmo pela primeira vez, nós entramos com um programa inédito todos os domingos às 14 horas, horário de Brasília, no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Então, youtube.com/TV A Caminho da Luz, você se inscreva. O que está achando do nosso programa? No próprio YouTube, ele permite com que você deixe a sua mensagem. Está gostando? Tem sugestão? Gostou? Dá um like, compartilha, para que outras pessoas possam ter acesso a esta informação que você está tendo. youtube.com/TV A Caminho da Luz, e todos os domingos na playlist do programa aparece um vídeo inédito, um vídeo novo. Continua a narrativa. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior a ela, inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó, amiga, detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará
despertando nos véus materiais mais grosseiros de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora de que foi concedida. É muito comum nas nossas atividades de atendimento fraterno as pessoas irem questionar sobre um sonho. E nós então explicamos o capítulo do sonho e do sono. E é muito fácil para que você, o nosso telespectador, possa também entender como funciona esse processo. Eu digo assim, olha, vai numa locadora de vídeo, pegue um vídeo para que você possa assistir um filme. Esse filme de 8 horas. Só que você tem uma vida muito atribulada. E você vai assistir uns 15 minutos no começo, uma meia hora no meio, mais uns 15 minutos no final. Você é capaz de contar todo o filme? Lógico que não, é impossível. O que quer dizer com isso? Que o que nós lembramos são pequenos fragmentos desses sonhos, que não dá para se interligar com o que verdadeiramente aconteceu. Às vezes nos lembramos que estávamos com alguém que também não sabemos quem é. Porque quando voltamos para o corpo, por exemplo, essa jovem não vai se lembrar que esteve com a avó. Pode ter uma visão muito curta sobre isto. Como pode se lembrar também que esteve com a avó, mas não vai lembrar, por exemplo, o teor da conversa. É isso que Aniceto está explicando a André Luiz e também a Vicente. Nós ainda recebemos uma informação muito grande durante a noite, mas ao retornarmos para o corpo, ainda pelo desequilíbrio que nós nos encontramos, nós então, de uma certa maneira, não lembramos de nada e não assimilamos quase nada. Quando nós estivermos mais preparados, não é? Nós vamos conseguir relembrar com mais perfeição, vamos conseguir ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, como dizia Jesus, mas nós nos encontramos numa condição que nós estamos muito limitados. Esse é um fato que muito nos chamou a atenção, que acontece corriqueiramente com todos nós quando vamos definir um sonho. Veja, ela conta uma imagem, como uma serpente, porque quando nós também desequilibramos o nosso coração, vamos encontrar no capítulo da cólera, no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá diz que se nós pudéssemos nos ver no momento da cólera, ficaríamos assustados conosco mesmo, porque nos assemelhamos a um animal. E ele pega a vozinha, esse exemplo de uma serpente, e conforme ele vai falando, e conforme ela vai falando para a neta vai absorvendo aquela vibração amorosa, porque a avó tem uma ascendência sobre a neta, e consegue desfazer então, quando ele diz que aquela serpente vira um tipo de um vidro e aquilo se quebra e o perfume volta a se inundar. O que quer dizer essa forma simbólica? Quer dizer para todos nós
que quando nós tiramos o fel do nosso coração, quando nós tiramos a mágoa de nossa alma, nós conseguimos então fazer com que o perfume volte a brilhar, a inundar com a sua beleza o nosso corpo. E antes que eu passe a palavra para o André também compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, vamos nos lembrar que a mágoa hoje tem sido estudado nas universidades. Por exemplo, um grupo de professores universitários, de cientistas dos Estados Unidos, conseguiu comprovar que todos nós temos células cancerígenas. E eles começaram a estudar um quadro de pessoas pela qual o câncer, ou o cancro, como é chamado em Portugal, começou a desenvolver rapidamente. Começaram a estudar a família e não tinha nada a ver com um quadro familiar, ou seja, pessoas que já tiveram a doença. E aí começaram a perceber que todas elas começaram a desenvolver o câncer ou o cancro depois que se alastrou pelo coração um processo de mágoa. Então nós vemos que a mágoa pode sim ser um ativador de uma condição cancerígena. Então vejamos a importância do nosso pensamento. Que nós possamos então, como dizia Jesus, vigiarmos e orarmos para não cairmos na tentação do nosso próprio equívoco e engano. Continua a narrativa. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente, curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto, explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas. Está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícias exatas dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Olha que coisa interessante, André. A avó falou durante um tempo longo. E é interessante que quando o próprio Vicente pergunta a Aniceto, mas ela não vai se lembrar de uma parte boa desta conversa? Aniceto diz, ela não tem condições para isso. Vai se lembrar da vozinha, vai se lembrar da serpente e vai se lembrar da flor. Para que ela possa usar a sua mente e procurar as informações daquilo que possa lhe auxiliar, porque ela não tem condições de assimilar a mensagem que está sendo dita. André, é muito interessante isso. Nós precisaríamos aqui nos adentrar num estudo mais profundo sobre o pensamento, porque nós estamos entrando num campo vasto de informações pela qual nós desconhecemos. Eu fico às vezes impressionado, André, de ver pessoas falar sobre o pensamento, de ver colocações sobre o pensamento que na verdade não coaduna com aquilo que nós estamos aprendendo com Kardec e com André Luiz. Nós precisamos ler essas obras, inserir essas informações em nosso coração, André, para que daí sim nós possamos então verificar que o assunto é muito mais complexo
do que nós imaginamos. Não é interessante tudo isso, André Luiz? É muito interessante, é muito atual e vem complementar o que Allan Kardec já nos ensina na codificação básica. Continua André Luiz. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista. Se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores. Indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu, benévolo, e falou: não haja dúvidas quanto a isto. Através das correntes magnéticas, suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. É como nós sempre temos dito, esse capítulo, por exemplo, é um capítulo que nós precisaríamos de algumas horas para podermos trabalhar com tudo isso que Aniceto traz de informação, e André Luiz, na condição de um médium, vai repassando às mãos abençoadas de Chico Xavier todas essas informações. Eu tenho uma filha, a nossa querida Gra, que está estudando psicologia. E eu tenho sempre dito isto a ela. A psicologia ainda vê muito a questão material, a questão do momento. É quase que impossível estudarmos o psíquico de alguém analisando apenas uma única existência. Não teremos nenhum resultado. Diz Aniceto para André Luiz e para Vicente: quando a ciência da mente estudar as questões não apenas no campo da matéria, no campo desta existência, mas enquanto ela não se aprofundar no campo espiritual, ela não vai conseguir ter muito êxito. Freud, por exemplo, trouxe uma grande contribuição, mas também uma contribuição limitada dentro das suas condições. E, logicamente, o tempo há de ampliar tudo isso. Ele trouxe, olhando hoje, dentro de alguns aspectos natural que o ser carrega consigo, já mostrando que nós temos alguma coisa íntima a ser descoberto. Mas ainda precisa estudar com mais profundidade essa questão de Freud, para que nós possamos nos aprofundar nessa teorema, para podermos encaixar a questão espiritual. Imaginemos nós quando um psicólogo começar a trabalhar com o presente e com o passado. Que maravilha! Quantas coisas conseguiremos trazer à baila
quando nós entendermos que temos que tratar o ser como um ser integral, ou seja, como um ser que tem um passado, está tendo um presente e, consequentemente, terá um futuro. Um ser pela qual o presente é o retrato daquilo que vivemos no passado e que o presente será fruto daquilo que desenvolvermos no hoje. Quando nós começarmos a trazer à baila isso para nós, tudo se elucidará de uma maneira mais clara e mais definida. E automaticamente a nossa compreensão, a nossa percepção, o nosso entendimento se tornará mais dilatado e poderemos dar passos mais firmes na convicção, no acreditar. As virtudes deixarão de ser um sonho e passarão a ser uma realidade. Então, tudo na vida é o momento. Ontem, nós éramos muito voltados o olhar para o que o mundo poderia nos oferecer. Hoje, nós já conseguimos aliar o que o mundo pode nos oferecer com o que o Espírito pode nos oferecer, porque ambos são muito importantes. Ambos caminham juntos, vivendo com o que o mundo material nos oferece e permitindo com que o que o mundo espiritual nos oferece também seja uma realidade, uma constância no nosso dia a dia, vencendo não o outro, vencendo não o mundo, mas vencendo a nós mesmos. Por isso que em cada capítulo que nós temos a oportunidade de estudar do livro Os Mensageiros, são situações novas que nós até então não conhecíamos, não nos deparávamos, não pensávamos a respeito disso. E hoje estamos tendo a oportunidade de pensarmos, a oportunidade de refletirmos, a oportunidade de analisarmos e, quem sabe, pedirmos força a Deus, o nosso Pai, para também transformarmos. É verdade, André. Quanto nós temos ainda que avançar. E quanto mais nós lemos a obra de André Luiz, mais nós vamos sentindo impotente em termos do campo do conhecimento. Nós que achamos que sabemos tudo, principalmente por sermos já um presidente de uma casa espírita, já ter sido presidente de uma USE regional, municipal. Então, muitas vezes, pelo cargo, as pessoas param no tempo, acham que já são conhecedores profundos por ter lido 2, 3, 4, 5 obras. Mas quanto mais nós vamos avançando no estudo, mais nós vamos chegando a uma conclusão de que nada, efetivamente, nada sabemos. Cada página, cada frase traz um novo conhecimento, traz uma nova origem para nós pensarmos e começa a desfazer aqueles teoremas que nós trazemos do passado, onde nós vemos o quanto nós estamos equivocados sobre o conhecimento das leis de Deus. André, faz um convite para o nosso telespectador para participar do Evangelho no Lar. É todos os domingos através da nossa fanpage, como você está vendo aí na telinha. Você procure por André Luiz Querini Vilar ou digite facebook.com/André Luiz Vilar de número, curta a página, e todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, aparece o vídeo ao vivo na nossa linha do tempo, para os amigos em Portugal em direto, e você é o nosso convidado especial. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa pela TV A Caminho da Luz, o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Um grande abraço, até a semana que vem, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e todo o sempre. Muita paz em seu coração.